Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaínos. Esse Acorda Vascaíno é um oferecimento da 1xBet, a 1xBet que paga bem e paga rápido. Você usa a palavra promocional AV+, e você vai poder apostar em dobro na primeira aposta que fizer. Colocando lá R$40, dobra para 80 e você tem a oportunidade de ganhar um bom dinheiro. A 1xBet, como eu disse, ela paga rápido e paga bem. 1xBet, que é parceira agora do canal AV+. O Vasco não está tendo vida fácil para contratar jogadores que possam resolver, porque jogador tem aos montes aí no mercado, mas é claro que muito em cima da situação envolvendo falta de grana, ou então não liberação da grana, que é o que o torcedor está reclamando demais. Eu ontem tive a oportunidade de ver nas redes sociais muita gente pedindo a queda do vice-presidente de finanças, Adriano Mendes. Olha, eu acho que o Adriano Mendes faz um trabalho que não traz fruto para o público, não traz fruto para o torcedor. Eu não posso falar em função de não estar lá dentro se o que ele faz financeiramente trará algum resultado para o Vasco. Só acho que nos últimos 4 anos, 3 de gestão Alexandre Campelo e 1 de gestão Jorge Salgado, ele esteve em 3 dos 4 anos. E sempre foi assim. Sempre brigando, sempre pedindo empréstimo, nunca conseguindo dinheiro novo. A impressão que eu tenho é que a turma de finanças do Vasco não sabe captar dinheiro, não sabe buscar dinheiro novo. É só empréstimo em cima de empréstimo. E por isso essa repulsa tão grande, porque o Vasco, por exemplo, não consegue contratar o Pedro Raul por conta de exigências financeiras. Tudo bem que teve uma exigência em caso de proposta pelo jogador durante a vigência do contrato do clube que fechasse, no caso o Vasco, liberar o atleta. E o Vasco não quis. Além da questão financeira, que o Vasco fez uma proposta baixa e parcelada. E os japoneses não aceitaram. Então, sem grana, fica muito complicado. Só que eu vou contar daqui a pouco no canal Atenção Vascaínos, lá no Bom Dia Gigante, a mudança de rumos que o Vasco vai ter. Porque o que acontece? Quanto mais você divulga a expectativa de contratar um jogador de um certo nome para essa posição, e é uma posição, digamos assim, emblemática, né? A posição de centroavante, de atacante de área, você busca um jogador de nome, um jogador que tenha respaldo, que tenha jogado em grandes equipes, tudo isso demanda dinheiro, demanda grana. E aí vem logo aquela expressão que a gente usa, né, em relação à questão de cereja do bolo. Olha, o negócio é o seguinte, a cereja do bolo vai ser o Nenê no Vasco. Não vai ter por que o Vasco ficar nesse desespero, pelo menos por enquanto, para o campeonato estadual. Tudo bem que o campeonato estadual é um campeonato laboratório para o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 9 de abril. Eu sei que vocês podem dizer, Flávio, mas não dá para esperar. A gente vai buscar um centroavante durante o Campeonato Carioca? Eu acho só o seguinte, ou o Vasco aposta num time feito por 11 operários, ou pelo menos 10 e uma estrela que vai ser o Nenê, ou então vai ficar pagando esse mico, de mostrar ao mercado que não tem dinheiro, de mostrar ao mercado que até está pagando salários, mas o crédito do Vasco é ruim. O Vasco é um clube que tem no mercado a fama de mal pagador. Eu dei um exemplo recente aqui do Germancano, que saiu do Vasco, com o Vasco devendo 3,5 milhões de reais. Vocês acham que isso não é falado no mercado? Claro que é. É óbvio que é. Você acha que um clube japonês vai querer aceitar uma proposta, vamos lá, hipotética, de $150 mil de empréstimo em 10 parcelas de 15 do Vasco, ou vai querer uma à vista de alguém que pague até menos de $150 mil? É claro que os japoneses, por exemplo, vão querer até ganhar menos, porque fica nesse receio, fica nesse medo. O Vasco tem esse problema crônico hoje, a questão do crédito, a questão de não ser uma entidade em que as pessoas tenham confiança de cumprimento de compromisso. Jogadores e clubes. Os jogadores até se conversam. O Vasco está atrasado com os seus vencimentos? Está. Mas vai vencer dezembro e está com férias e 13º atrasado. Então, no caso do atraso de pagamento, está, entre aspas, até razoável. Já teve muito pior. O que não tira a situação medíocre que é você dever salário
de uma forma periódica, quase sempre. É triste o Vasco viver assim. Só que isso, entre os jogadores, até se comenta. E muitos dos que estão vindo numa condição dentro da realidade do Vasco. Eu já falei isso aqui há algumas semanas atrás. Entre 60 e 100 mil é um valor. 100 mil para cima vai ser uma cerejinha do bolo, que seria o Pedro Raul, que ia ganhar uma boa grana, sem ser, na minha opinião, essa cereja. Mas agora, sem essa cereja, o Vasco vai definir o Nenê como a sua cereja. E eu acho que está correto. Faz um time competitivo. Dá na mão do Zé Ricardo a condição de ter um time com fome, de jogadores que se adaptem ao futebol da Série B, porque é isso, o Vasco tem que fazer um time para a Série B. O Vasco não tem que estar preocupado em fazer time para ganhar campeonato ou para vender jogador. Não, o Vasco tem que ganhar a Série B, tem que estar entre os 4. E acho que a gente tem que viver uma realidade que é triste a gente estar falando isso aqui. Eu, por exemplo, que vi quantos times maravilhosos. Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Dunga, Giovanni, Tita, Mauricinho, Roberto e Romário, Carlos Germano, Pimentel, Odivan, Mauro Galvão e Felipe, Nasa, Luizinho, Juninho, Ramon, Edmundo e Evair, ou então Donizete e Luizão. Quantos times extraordinários que a gente viu, aquele time da Mercosul campeão, aquele time que disputou o Mundial Interclube cheio de estrelas. Claro que a gente fica triste de ver uma realidade hoje de um Vasco, com Vitinho, com Isaac, mas é isso. É a realidade, que se você for pensar, Odivan e Nasa eram iguais, da mesma forma, da mesma maneira, e deram certo. Não dá para você ter preconceito, e eu acho que é isso que a gente tem que colocar. Não dá para a gente ter preconceito com o jogador, não dá. Não dá para a gente achar, poxa, mas o Chay, mas o Aleph Manga, como era? Poxa, mas o Nasa, poxa, mas o Odivan. Futebol também se faz assim. E o Vasco hoje está vivendo essa realidade e precisa acordar. O torcedor, nós precisamos acordar. A gente precisa entender que se a gente conseguir um grande nome, olha, é festa. Se não conseguir um grande nome, não é pensar pequeno, é pensar dentro da realidade. O que adianta a gente perpetuar essa insistência de não pagar salários e isso ser passado para o mercado e a gente continuar querendo um jogador acima do nível do mercado? Ou então a gente cobrar, e aí é um papel que a gente tem que ter, do vice-presidente de finanças, Adriano Mendes, solução. Porque o marketing tem trabalhado, o marketing dobrou. De 12 milhões foi para quase 30. Perdeu agora a Van, mas tem mercado, tem feito coisas. O Vasco mesmo na Série B tem se valorizado. É importante o torcedor comprar o pay-per-view, ter o pay-per-view, indicar o nome Vasco, tudo isso é fundamental. São verbas adjacentes. Agora, quem está gerindo o clube não dá certo, porque é austero, não deixa que gastem e continua devendo. Ora bolas, que gestão financeira é essa? Que gestão sem pé nem cabeça é essa? Porque se você corta dali, você consegue pagar aqui e equilibrar. Mas se você corta e não consegue pagar, e aí, como é que faz? Então, eu acho que a situação hoje nossa divide-se em dois aspectos. A gente tem que se acostumar com um time que vai ser competitivo e a gente tem que cobrar do Zé Ricardo isso. Os jogadores estão chegando com fome, com discurso de vitória, com discurso de amor ao clube, com discurso de novas oportunidades. O Zé Ricardo da mesma forma, que busca também uma nova oportunidade. Isso tudo tem que ser falado e confiar que esses caras corram em campo, que esses caras possam mostrar futebol. Mas, ao mesmo tempo, da gestão Jorge Salgado sumir dessa inércia irritante, dessa falta de iniciativa, dessa vergonha que o mercado nos dá, porque a gente não consegue investir, porque tem um vice-presidente de finanças que não se manifesta, que não fala, que parece que está sempre ok, que nunca veio a público dizer que era contra o Germancano, que isso não era verdade, ele nunca desmentiu. Então, realmente, ele não gosta de jogadores grandes. Foi por isso que ele saiu da gestão Alexandre Campelo. E hoje está aí de novo. Veio com um discurso no início do ano de que o futebol seria uma prioridade em 2021 e mentiu, porque não foi. Não conseguiu fazer investimentos, pagou a folha salarial em parte. Aumentou, foi a maior folha salarial do Campeonato Brasileiro da Série B. Ótimo, beleza, mas não conseguiu ter poder de investimento.
E para 2022, menos ainda, deu uma entrevista à Globo.com dizendo que não, vai investir, que vai melhorar o investimento. De novo, não está trazendo a verdade ao torcedor. E isso irrita. Porque quem passa vergonha, senhor Adriano Mendes, somos nós. Ah, o senhor quer pagar a conta, beleza. O senhor quer fazer isso para que o Vasco possa sobreviver. Então pague, porque o senhor não está pagando a conta. Cadê o funcionário que o senhor não paga? Cadê o PJ que está há 3 meses em atraso? O senhor pede aos funcionários de CLT para virarem PJ para atrasar? Então tem alguma coisa errada. Mas uma coisa não dissocia do outro. É o que eu digo, não adianta, apesar do Adriano Mendes, apesar do Departamento de Finanças do Vasco não fazer um bom trabalho, a gente achar que não dá para a gente torcer, esquece o Vasco. Não. A gente tem que acreditar que vai se fazer um time competitivo. Então a gente tem que acostumar de que a cereja do bolo não virá agora. Não vai ser agora ninguém, a não ser o Nenê. E eu vou explicar isso daqui a pouco no canal Atenção Vascaínos, o perfil. Como é que a direção vai pensar agora o centroavante para poder ter um pouco enfim, de certeza de um time competitivo e das posições carentes, todas elas preenchidas. Daqui a pouco a gente vem lá no canal Atenção Vascaínos, no Bom Dia Gigante, na apresentação do Emerson Rocha, e logo mais, 19 horas e 15 minutos, a gente vai estar no AV com o pré-jogo para Vasco da Gama em São Paulo, nas oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores. Grande abraço, tchau, bom dia.